Henrique aqui. Eu vim contar uma história para você hoje. Quando eu estava trabalhando lá no Porto de Santos, já estava lá um tempo e eu e meu ex-sócio prestando serviço, né, lá, e chegou um novo diretor. Esse novo diretor ele decidiu que ia ser implantado o cinto lombar como EPI para todo mundo. E aí, de cara, a coordenadora de segurança na época, ela já explicou para ele que não era um EPI, né? O EPI, para ser considerado EPI, ele tem que ter um CA válido, mas o questionamento dele veio por conta do que ele já tinha na mente dele de outras empresas, né? Então, as outras empresas que ele passou durante a carreira dele, ele disse que todas elas tinham cinto lombar, né? Empresas de logística, logística portuária. Ele falou, não, sempre teve cinto lombar, vai ter que ter aqui também. E essa demanda chegou para a gente assim, chegou através da médica do trabalho, né, por pedido dessa coordenadora de segurança, dizendo, ó, precisa verificar se realmente é necessário. Então, pede para os meninos aí avaliarem, né, e montar um dossiê para a gente dizendo, e se for realmente necessário, a gente vai implantar para todos os colaboradores. E aí a gente foi fazer esse levantamento. Então, eu lembro na época eu consegui encontrar, não foram muitos estudos exatamente sobre isso. A gente tinha um estudo exatamente sobre o cinto lombar para o trabalho. Aí nós encontramos cinto lombar, falando sobre cinto lombar como órtese, né? Já no pós-cirúrgico, encontramos falando sobre o trabalho da musculatura durante o uso do cinto lombar. E aí, na composição de todos os artigos que a gente encontrou na época, o que a gente conseguiu, isso em 2012, né? Antes de fazer esse vídeo para vocês, eu dei uma atualizada no conhecimento, mas a gente fala daqui a pouco. E aí, o que eu fiz? Né? Eu e o Alexandre fizemos. A gente fez uma meta-análise do que a gente tinha. Eram poucos dados, mas deu para levantar que o que se tinha de estudo científico era insuficiente para dizer que sim, que teria que usar. Em contrapartida, o que a gente encontrou? Pessoas que tiveram problemas no funcionamento intestinal durante o uso do cinto lombar prolongado. Então, porque como ele comprime a região abdominal, ele também comprime as vísceras. Isso pode atrapalhar o funcionamento do intestino. A sensação de falsa segurança, né, que a pessoa ela se sente segura para desenvolver aquele trabalho, mas por conta de se sentir segura, ela acaba exagerando nas cargas, e isso é pior. Isso pode trazer danos maiores para a coluna dela. Desculpa. Outra coisa também que a gente encontrou foi que o trabalho muscular ele passa a ser diferente. Então, a musculatura abdominal e paravertebral que deveria estar trabalhando para manter o corpo ereto, né, e para fazer também a manutenção daquela carga juntamente com o corpo, ela não está trabalhando corretamente. Né? O peso está distribuído de forma diferente, o trabalho muscular ele também está acontecendo de forma diferente. E isso, no estudo que a gente encontrou na época, demonstrou através de eletromiografia que o trabalho muscular acontecia de forma diferente, com o cinto lombar e sem o cinto lombar, para movimentar a mesma carga. Além disso, hoje já se tem, né, mais recente, estudos que mostram que não há melhora, redução dos afastamentos. Então, inclusive estudos feitos por médicos do trabalho. Não tem redução no afastamento. Então, uma vez que não tem redução no afastamento, empiricamente você também não consegue mostrar se teve algum resultado. Então, nem direta nem indiretamente, até hoje ainda não se consegue comprovar que o cinto lombar é eficaz na movimentação de carga. Mas naquela época, com o levantamento que a gente fez, a gente já conseguiu mostrar que não era eficaz. Montamos um mini artigo científico aí, com mais ou menos umas 7 páginas e apresentamos, e não foi instituído o cinto lombar. Mas a gente não pode simplesmente falar assim, não vai ser instituído. Por quê? Uma vez que tanto esse diretor queria, quanto alguns colaboradores já utilizavam na empresa o cinto lombar sem a empresa entregar,
E a gente precisava explicar para eles o motivo pelo qual não era bom utilizar. Então a gente fez através de DDS, a gente passou para eles tanto essa questão da utilização, de que não era bom e o porquê não era bom. Deixamos à disposição o artigo para eles, falamos assim, ó, a gente vai deixar na nossa sala, na época tinha uma sala de avaliação de fisioterapia, falamos a hora que vocês quiserem, se vocês quiserem consultar, o artigo está lá à disposição para quem quiser consultar. E além disso, junto com a médica do trabalho, a gente montou um fluxograma de como aconteceria um procedimento no caso de alguém quisesse utilizar o cinto lombar. Então, para que alguém utilizasse o cinto lombar lá dentro da empresa, a pessoa ela teria que apresentar, né, para a médica do trabalho, para os enfermeiros do trabalho ou para um de nós, um laudo do ortopedista. Esse laudo do ortopedista ia estar comprovando que o ortopedista indicou. Uma vez que o ortopedista indicou, entendemos que é por um tratamento médico, por algum acompanhamento lombar que ele está fazendo. E aí deixa de ser responsabilidade da empresa e passa a ser uma responsabilidade do ortopedista. Porém, a empresa ela não está se isentando. O que a gente fazia na época? A gente montou esse fluxo, se algum colaborador trouxesse para nós o laudo do ortopedista dizendo, colaborador fulano de tal, precisa utilizar o cinto lombar de tal a tal data, a empresa se comprometeu a entregar um cinto lombar e ensinar como usa. E essa parte de ensinar como usa, eu e o Alexandre fazíamos. Então, se alguém chegasse lá e falasse, eu preciso do cinto lombar, meu ortopedista indicou. Então, a gente ia dar a orientação e entregar o cinto lombar, a gente já tinha um estoquezinho lá, compramos, né? Mas assim, em vez de comprar 2.000, que era o que ia precisar comprar para todo mundo, e o custo ia ser muito mais elevado, até porque isso ia ter um custo também de manutenção. A cada tanto tempo precisaria entregar um novo. Nós tínhamos 10 unidades lá e se alguém pedisse, a gente e à medida que isso fosse se esgotando, a gente pedia mais para substituir para quem nos pedisse. Só que também só através de uma demanda vinda pelo ortopedista. E com esse fluxo a gente conseguiu tanto economizar na compra de cinto lombar para todo mundo, quanto principalmente com problemas futuros. Porque algo que não tem comprovação científica, ele pode trazer um problema para o colaborador. Então, se por via das dúvidas um colaborador lá viesse a ter um problema de funcionamento intestinal, ou um problema lombar, ou um problema na musculatura, flacidez muscular, e dissesse que isso foi adquirido por conta do uso do cinto lombar entregue pela empresa, passaria a ser responsabilidade da empresa. E isso é muito perigoso. Tá? Então, toda vez, porque uma ação judicial é muito mais caro do que uma determinada quantidade de cinto lombar. O problema não necessariamente é não comprar o cinto lombar. O problema maior é se no futuro o colaborador ele vier a ter um problema e colocar a empresa na justiça dizendo que a causa do problema foi o cinto lombar que a empresa obrigou ele a utilizar. Porque uma vez que você falar, vai utilizar como EPI, vai ter que ser entregue para todo mundo, apesar de não ser EPI. Vamos deixar bem claro que cinto lombar não tem CA, não tem certificado de aprovação. Se não tem certificado de aprovação, não é EPI, tá? EPI é equipamento de proteção individual. Cinto lombar é uma órtese, é outra história, tá? O que eu tinha para passar para vocês era isso hoje, a contar essa história aí. Graças a Deus deu tudo certo. O diretor da época que chegou novo na unidade que a gente estava entendeu, né? Acatou, não foi obrigado os colaboradores a utilizar. Isso já foi um ganho para nós e um ganho com comprovação científica, né? Então o que eu queria deixar para vocês é tanto essa história, mas com essa história mostrar que, além de falar sobre o cinto lombar, mostrar que quando a gente precisa colocar a nossa posição, a gente precisa trazer com a gente embasamento científico. A gente não pode simplesmente dizer, eu acho. Eu acho é vago, tá? Por mais que a nossa formação nos compete, como especialista, dizer, dar uma decisão, né, um laudo, dizer isso sim, isso não, isso pode, isso não pode, o ideal é que a gente sempre tenha um bom embasamento científico, porque isso faz com que aquela posição que a gente está tomando seja inquestionável, tá?
E se vocês gostaram, dá um like aí, né? Curte o vídeo. Se não gostaram também, dislike. E, enfim, se puderem compartilhar com algum amigo que vocês acharem interessante, ajuda aí, tá bom? Obrigado, e até a próxima.